Boa noite, tudo bom, colega? Seguinte, como eu disse que eu iria reunir os representantes sindicais convocados pelo sindicato para a discussão da reforma do Estatuto, agora eu deixo um breve relato e uma sugestão. Na verdade, vários representantes sindicais foram à reunião. Aliás, você sabe o que é um representante sindical? Pois é, representante sindical é a pessoa que faz a ligação entre a diretoria do sindicato e a categoria. Estou perguntando isso porque, na minha opinião, a diretoria do sindicato não tem dado há muitos anos a devida importância que o representante sindical tem. Importância que deriva do fundamento legal, claro. Há previsão legal da existência do representante sindical e garantias para que o representante sindical possa exercer a sua atividade, mobilizando a unidade onde ele está lotado e levando ao conhecimento dos colegas os fatos discutidos no sindicato e vice-versa, levando para o sindicato as demandas da categoria. O representante sindical, por isso, possui garantias de não ser removido de sua lotação de forma aleatória, a não ser que o próprio representante, por motivos pessoais, abdique das suas funções e das suas garantias. Ele precisa desse mínimo de segurança para não ser pressionado, vamos dizer assim. Bom, como eu disse no início, a diretoria do sindicato não tem dado a devida importância ao representante sindical. Por quê? Não protege, não lhes dá as garantias que ele tem para o exercício do seu mandato e não faz com que essas garantias sejam respeitadas. E muitos representantes sindicais têm sido transferidos, sem mais nem menos, quando procuram a diretoria do sindicato, ouvem coisa do tipo: este é o ônus da guerra, meu irmão. E coisas do gênero. O que causa um desconforto, um desânimo, um desestímulo no exercício da representação sindical. Tanto é verdade que existem várias unidades que não possuem um representante sindical eleito. Uns abandonaram, outros se aposentaram e não foram substituídos, outros foram transferidos, ficando assim a unidade sem o representante. Existem sim colegas que, por iniciativa própria, têm sempre participado das reuniões, mas não estão formalmente no cargo. A esses guerreiros cabe todo o nosso respeito, é lógico. Mas aqui cabe uma outra pergunta. Por que isso acontece? Ora, meus colegas, isso parece muito claro. Alguém acredita ainda que não estejamos sendo feitos de massa de manobra? Eu peço desculpas aos que discordam, mas vamos lá. Gente, é muito mais fácil manipular uma categoria desarticulada, desorganizada, do que manipular uma categoria estruturada, não é? Uma categoria organizada. Cria-se o caos e depois tira-se proveito dele. É muito mais interessante para quem quer transformar a coisa pública em privada, manter a categoria de forma desorganizada. Assim fica mais fácil sua manipulação. Tulano, mas por que você está questionando isso agora? Bom, por vários motivos. Para se ter uma ideia, em determinadas reuniões de representantes sindicais, a diretoria do sindicato faz questão de exigir prova de que o colega foi eleito pela sua unidade. Eles exigem que o colega que se manifeste lá apresente a formalidade que o autorize a se manifestar, falar por essa ou por aquela unidade. Como se eles não soubessem quem é e quem não é o representante sindical. Isso sob pena do colega ser constrangido a ouvir coisas do tipo: você não pode falar em nome da sua base. Bom, em outras reuniões, todos podem falar livremente, independentemente de ser ou não representante sindical. Depende muito da oportunidade e da conveniência da diretoria do sindicato. Obviamente que quando eles querem, enchem as reuniões de pessoas deles, e aí está tudo bem, todo mundo fala, mas quando alguém contraria ou diverge deles, eles costumam querer constranger as pessoas. Daí a necessidade do representante sindical está legitimado, está formalizado, para que nós tenhamos uma categoria organizada. Bom, na última reunião de representantes sindicais, eu pessoalmente levantei esta questão de ordem. Afinal, a convocação era para os representantes sindicais. E eu solicitei por 3 vezes, exatamente 3 vezes, no início, no meio e no fim da reunião, da diretoria do sindicato, a listagem de todas as unidades com seus respectivos representantes sindicais eleitos, para que nós ali presentes pudéssemos saber quem eram e quem não eram os representantes e quais as unidades estavam sem seus representantes, para que pudéssemos regularizar esta situação. Vez que a própria diretoria do sindicato eventualmente constrange pessoas alegando que ele não tem a formalização para falar em nome dessa ou daquela unidade. E para o espanto geral,
todas as vezes que eu solicitei a listagem, a diretoria do sindicato fez ouvidos moucos, se omitiu. O fato é que ninguém teve acesso à relação. Com base nesta omissão da diretoria do sindicato, sugiro que os colegas, que nós comecemos a nos organizar, fazendo com que cada unidade que não tenha o seu representante eleito, eleja, comunique formalmente ao sindicato, para que nós possamos fazer valer a voz do representante sindical, principalmente para que nós possamos também nos organizar e reorganizar a categoria. Para os senhores terem uma ideia de como foi a última reunião de representantes sindicais, que iria discutir, entre outras coisas, a reforma do Estatuto Sindical, a diretoria do sindicato trouxe um texto pré-formatado da comissão idealizada por eles, onde a diretoria do sindicato teria simplesmente a presidência, a vice-presidência e a relatoria da comissão que iria discutir o Estatuto, bem como fazem questão de que todas as entidades representativas apontem, indiquem um representante para fazer parte dessa comissão. E que os representantes sindicais que representam 6.000 sindicalizados indiquem apenas um. Bom, eu ia quase esquecendo, mas a diretoria do sindicato ela faz questão que a diretoria, todas as entidades apontem um candidato e que a ADEPOL indique um representante. Bom, a diretoria do sindicato, como eu disse, faz questão de que um representante seja indicado pela ADEPOL, para que ele faça parte da comissão. Eu sei que vão aparecer os bocudos, tá entendendo? Que vão dizer, lá vem o autorando querer criar cisânia entre as categorias. Mas eu não tenho como deixar de perguntar, você aí, você que não é delegado, você já foi convidado alguma vez para opinar nos estatutos das entidades dos delegados? Eu gostaria de saber por que dessa questão toda que a diretoria do Simpol faz. Bom, certamente esta comissão do engodo, se formada desta maneira, terá a missão de discutir o estatuto meses a fio, sem chegar a lugar nenhum, exatamente para fazer questão, que o segundo turno não aconteça. Pois é, este é o pavor da atual diretoria. Eles se arrepiam só em pensar nisso, no segundo turno. Mas o fato é que, como eu afirmei em vídeos passados, esse é o propósito dessa situação. Eu gostaria de estar errado, mas a cada dia que se passa, a coisa se materializa mais e mais. Os caras vão enrolar de novo. Outra coisa, só para eu não esquecer, não tem nada a ver com esse assunto, mas vou falar. Prepare-se. Sinto no ar uma articulação para levarem a categoria para mais um movimento, talvez brevista, no início do ano que vem, às vésperas das eleições. Vou deixar aqui uma sugestão para a atual diretoria. Os senhores não deveriam ter tanto pavor assim do segundo turno, vez que, como sempre afirmam, quem se candidata ao sindicato é considerado pelos senhores aventureiro, incapaz, incompetente. Então o segundo turno poderá, de uma vez por todas, dar aos senhores a representatividade que essa diretoria nunca teve. E assim ninguém mais poderá questioná-los. É só terem a coragem de colocar a sua capacidade, a sua liderança ao crivo da categoria. Sem isso, o que posso entender é que há a covardia política de enfrentar não a oposição, mas o crivo da categoria. Bom, colegas, isto posto reafirma a necessidade de nos reorganizar a categoria e inicialmente precisamos reorganizar os representantes sindicais de base. E para isso nós não precisamos de autorização da diretoria do sindicato. Cada unidade eleja o seu candidato, o seu colega representante, formalize, encaminhe esse documento ao sindicato para que essa situação se regularize e vamos nos reunir entre nós, representantes sindicais, para discutir o que a categoria quer levar para a diretoria do sindicato. Assim, podemos agir como uma categoria organizada. Portanto, fica aí a sugestão, representantes sindicais, nos reunamos e ajudemos o nosso sindicato a alcançar a representatividade que a categoria deseja dele. Em 60 dias podemos fazer isso, desde que haja determinação da nossa parte. Um abraço, fica com Deus. Sem trabalho não há sucesso.